Quantos aqui estão alegres, diga amém. Quem está alegre, dá uma salva de palmas para Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele. Fala assim, você é o melhor de Deus nessa terra. Pode se assentar, amém? Amém, aleluia. Quantos estavam ontem no casamento do Caleb? Está viajando, né? Lua de mel. Casamos o Caleb, apóstolo. Oh, glória. A gente está com alguns na lista aqui para casar, apóstolo. Tem uns 3 na lista para casar logo esse ano. Vamos casar esses jovens esse ano para ver se meus cabelos param de ficar branco. Amém, aleluia. Meu esposo viajou, né? Foi para Itapuranga. Mas hoje eu estou aqui para trazer a palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra que Deus me deu há alguns dias já. Eu ministrei ela no aprisco lá em casa esses dias atrás. E Deus falou comigo para trazer essa palavra para a igreja. Amém? Hoje eu vou estar ministrando, mas não vai ser fácil hoje, porque o meu pai está aqui, né? O apóstolo. Vamos ver se eu aprendi direitinho, né? Eu aprendi com eles, né? Vocês acham que eu aprendi direitinho? Então, vamos lá, né? Mas antes de começar a palavra, eu quero passar daqui a pouquinho um áudio que a gente recebeu, uma coisa muito séria, né? Que está acontecendo no mundo espiritual e nós precisamos orar. Precisamos muito orar. Nós precisamos ser uma igreja do avivamento, uma igreja que busca, uma igreja que jejuma, uma igreja que fala em línguas, uma igreja batizada com o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz que se a gente for morno ou frio, nós vamos ser lançados fora. Nós temos que ser quente. E ser quente precisa do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então nós não podemos ser uma igreja calada, uma igreja que não fala, uma igreja que não ora, uma igreja que não busca. Eu tenho orado muito, tenho buscado muito de Deus o avivamento na sua vida. Na minha vida e na sua vida. Porque quando nós oramos, quando você ora, quando você fala em línguas, você está clamando o sangue de Jesus, você está dizendo para os demônios, sai de perto de mim, sai da minha casa, sai de perto da minha família, quando você busca. Amém? E eu tenho estado muito preocupada, eu e meu esposo, com muitas coisas que a gente escuta por aí. As igrejas não têm mais aquele fogo de quando eu me converti, de quando eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus com 16 anos. E a primeira vez que eu entrei na igreja, eu senti a glória de Deus naquele lugar e nunca mais eu saí. Hoje as pessoas estão visitando as igrejas, estão indo nas igrejas, não estão sentindo nada, não estão sentindo a glória de Deus, não estão vendo nada que vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Como esse pastor acabou de dizer, as igrejas hoje estão vivendo igual o mundo, igual lá fora, está tudo muito moderno. Né? A tecnologia entrou nas nossas casas, na nossa família, na vida das pessoas. E é isso que tem dirigido a vida das pessoas. Hoje, os pastores não se pregam mais o cristianismo verdadeiro, que eu conheci alguns anos atrás. Você vai, visita outras igrejas, você escuta, você vê na televisão a palavra, os ministradores não se pregam mais. Porque os pastores estão dizendo que tem que modernizar. Porque se eles não modernizar, eles não vão alcançar o povo. Deus não está nisso, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo. E será para todos. A cabeça, a mente dele não mudou. A Bíblia não mudou. Eu não sei de onde as pessoas estão tirando isso. Porque a Bíblia não mudou. A palavra de Deus continua a mesma. E essa palavra é
é o livro da vida. É isso aqui que nós temos que viver. O cristianismo, ele é simples. O cristianismo verdadeiro, ele é humilde, ele é simples, ele é real, ele é verdadeiro, ele não precisa de ilustração, ele não precisa de embelezamento, ele não precisa de tecnologia para ser pregado. Porque Jesus andava na terra de sandália de couro de camelo. Jesus caminhava naquela terra seca, naquele deserto, com uma veste simples. E hoje, nós temos que ser a mesma coisa. Jesus não mudou. É o mesmo. A palavra dele, que ele pregou há muitos e muitos anos atrás, tem que ser a mesma hoje para você, porque ela não mudou. Está aqui o que ele falou lá. Mas infelizmente, existem igrejas grandes, que muitas multidões, muitas pessoas lá dentro, que não conhecem a realidade, não conhecem Jesus, não têm intimidade com Jesus, não sabem verdadeiramente quem é Jesus, quem é a pessoa dele, o que ele fez, o que ele pode fazer e o verdadeiro sacrifício que foi feito na cruz por nós. As pessoas esqueceram o sacrifício. As pessoas esqueceram o preço, o caminho, a verdade, a vida. Hoje, nós somos levados por qualquer coisa. Qualquer coisa está nos tirando do caminho. Ah, hoje, eu nem sei se eu vou na igreja, estou com tanto problema. Ah, aconteceu uma tragédia comigo. Meu filho está doente. Ah, eu sou crente há 20 anos. Minha vida não mudou. Sabe por que não mudou, irmãos? Ainda não estou pregando não, tá? Agora nós vamos ler a Bíblia. Sabe por que não mudou? É porque você ainda não entendeu. Você não conhece o verdadeiro cristianismo, a palavra verdadeira, o caminho, a direção, o rumo. Você não entendeu ainda. Está misturado. E quando a sua vida está misturada com outra coisa que não é de Deus, não agrada a Deus, como é que sua vida vai mudar? Deus não é no meio da mistura. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida. Jesus tem que ser o centro na sua vida. A palavra de Deus tem que ser o centro na sua vida. O alimento é a palavra. Você tem que alimentar dessa fonte. Porque se você for experimentar das outras fontes, que tem muitas por aí, o nosso fim será terrível. Será terrível. Satanás, essas bruxas têm tomado conta. Já são 4 milhões no Brasil. E eles são organizados, eles jejuam, eles fazem reunião, eles ficam sem comer, eles pagam preço pelo ideal que ele está ali, pelo ideal de vida deles. Os crentes não têm coragem mais, dou conta. Se eu jejuar até meio-dia, minha cabeça vai explodir. Ah, não tenho tempo. Eu não estou lendo a Bíblia porque eu não tenho tempo. Aí você está comendo, está se alimentando da televisão, das novelas. Está se alimentando com o que você ouve por aí, escuta por aí, com o que os seus olhos vê por aí. Na minha época de jovem adolescente, meu esposo era líder de jovem lá em Itapurana. Ana Paula está aqui, Eduardo, pastor Eduardo. Qualquer jovem que você colocasse para falar lá em cima, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era batizado com o Espírito Santo. O primeiro objetivo da gente, quando convertia ali naquela igreja, era ser batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro
quanto eu orei, quanto eu jejuei, quanto eu busquei para ser batizada com o Espírito Santo. Porque eu ouvi, eu aprendi que quando o Espírito Santo de Deus entra na vida da gente, ele transforma. E eu precisava de uma transformação. Hoje eu não ouço os jovens falar em línguas. O culto de jovens aqui eu fico indignada. Sábado atrasado eu fiquei indignada. Cadê? Cadê a intimidade? Cadê o Espírito Santo na sua vida, irmão? Abre sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 31. Aquela bruxa falava para aquele pastor assim: os únicos que conseguem nos atrapalhar são aqueles crentes que é batizado com o Espírito Santo, que ora em línguas, que fala alto, que grita, que não tem vergonha de orar. Porque hoje as pessoas têm vergonha de orar. Hoje as pessoas têm vergonha de falar em línguas. Antes isso era aquilo que nós desejávamos. Era o que os jovens, era o que as pessoas queriam. Hoje não, as pessoas não querem mais, porque tem vergonha. Tem vergonha de falar em línguas. Hoje, quantas vezes eu já fui colocar a mão na cabeça de jovens para orar, ele olha de um lado, olha do outro, ver se alguém está olhando para ele, se ele cai ou não, se ele fala em línguas ou não, dependendo da pessoa que está do lado dele, ele não vai falar. Hoje as pessoas falam para o Espírito Santo assim: não, agora não. Agora não. Que vergonha. Eu tenho vergonha. Carregar a Bíblia? Não, tem vergonha. Minha Bíblia é no celular. Olha o tanto que as coisas modernizou. A Bíblia hoje é no celular. Porque o celular é moderno, é bonito, né? Compra um granduço, bem bonitão. A Bíblia está nele. É uma desculpa. Porque você não precisa do celular para ler a Bíblia. Você traz o celular para a igreja porque você quer ficar olhando o celular, fazendo alguma coisa com ele. Modernizou demais. Eu não sei como que vai ser quando Jesus voltar. Vamos ler aqui comigo? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porém porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua. Então dirá o rei que: vinde a mim, entra na... Está preparado desde quando? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. O que mais? Mais. Amém? Isso aqui, irmãos, é para nós. Aqui está falando do dia do julgamento do grande rei, do dia do julgamento, do dia da volta de Jesus. A Bíblia está dizendo que ele vai separar as suas ovelhas dos cabritos. Eu entendi que aqui nessa palavra ele está dizendo que está tudo misturado. Não é assim? As ovelhas estão no meio dos cabritos. E a Bíblia diz que ele vai separar as suas ovelhas e vai colocar a sua direita. E os cabritos. E as ovelhas vai para onde? Para a casa do... E os cabritos?
para o fogo eterno. Irmãos, isso é muito sério. Isso aqui não é para o povo lá de fora do mundo, não. Isso aqui é para nós. Ele está dizendo que ele virá e será como um pastor que separa as suas ovelhas. Nós estamos vivendo dias que existe mais cabritos dentro das igrejas do que ovelha. Que é isso, bispo? Sabe o que é um cabrito, irmãos? Quem já viu falar já conhece esse bicho. Levanta a mão. Na minha infância eu vi muitos. Eles eram tão endemoniados, tão atentados. Desculpa a expressão, mas Jesus deixou isso aqui para nós. Naquele lugar onde eu passava, no meio daquela fazenda para ir à escola, tinha muitos cabritos e tinha muitas ovelhas. E os cabritos pulavam a cerca para o pasto do vizinho. Os cabritos subiam nos pés de goiaba. Já viu falar que cabrito sobe em árvore? Eles sobem em árvore. Eu fiquei horrorizada de que eu vi o cabrito subir na árvore. Eles sobem na árvore para comer as goiabas lá em cima. Olha para mim. Por que eles fazem isso, bispa? Porque eles não contentam. Eles não sabem aproveitar o alimento que tem ali para eles. Olha aqui. O pasto era verdinho. Tinha muito capim. Eles não queriam o capim que tinha para eles comer. Eles queriam subir no pé de goiaba. Eles não queriam comer o capim que tinha lá no pasto deles. Eles queriam ir para o pasto do vizinho. As ovelhas lá comendo o seu capim, lá de boa, comendo, tranquila. E os cabritos dando trabalho para o dono dele. Certo dia, eu estava indo bem cedinho, correndo. Eu só andava correndo, era longe. E aqueles cabritos gostavam de correr atrás da gente. Eles corriam e davam cabeçada e machuca. E eu corri e tinha uma pinguela para atravessar aqui. Quem já viu uma pinguela? Pois é, lá tinha uma pinguela assim dessa grossura só e um arame liso para segurar para atravessar a pinguela. E eu subi na pinguela para fugir dos cabritos correndo. Esse dia eu estava sozinha. E ele atravessou a pinguela atrás de mim. Mas eu falei, que diabo é isso? Esse bicho é atentado. Ele atravessou a pinguela. Ele foi na pinguela. Quando eu acabei de sair da pinguela, ele acabou de sair atrás de mim. E eu continuei correndo e ele correndo atrás de mim. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele homem arrumou uma grande confusão com os vizinhos. Um grande problema. Porque os vizinhos começaram a dizer, olha, esses cabritos seu é atentado. Eles estão me incomodando. Eles pulam a cerca, eles vêm para o meu quintal e comem toda a minha plantação, as frutas, as folhas das frutas. Eles não contentavam em comer só as frutas, comiam as folhas dos pés de fruta também. Estou contando para vocês o que é um cabrito. Depois vou falar da ovelha. Então aquelas pessoas começaram a ir atrás do moço lá. Você vai ter que dar um jeito. Porque se você não der, nós vamos dar. Sabe o que eles teve que fazer, irmãos? Matar todos os cabritos. Até que eles eram bonitinhos. Sabe? Não era feio, não. Tinha uns filhotinhos, tinha uns maiorzinhos, que era até bonitinho. Assim é dentro das igrejas. Você vê uns cabritinhos bonitinhos que parecem com as ovelhas. Até parece com as ovelhas. Você olha para ele, você dá vontade de passar a mão nele. Né? De tão bonitinho que ele é. Mas enquanto você está querendo passar a mão nele, ele está querendo te dar uma cabeçada. Ele está querendo te dar uma chifrada. Ele está querendo te jogar no chão. Aqueles cabritos comiam as roupas que a mulher estendia na cerca. Deus começou a falar comigo. Ele começou a falar comigo sobre isso aqui. Ele disse, fala para a igreja, ensina a igreja. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos anos
que eu estou cuidando de pessoas. E é cada coisa que a gente vê dentro das igrejas que é melhor nem comentar. Jesus estava falando sobre isso. Vai chegar o dia do Senhor separar as suas ovelhas. Porque as suas ovelhas estão sendo muitas vezes machucadas, influenciada, ferida pelos cabritos que estão dentro das igrejas. Cabrito não conhece a voz do seu pastor. Viaja para o fim do mundo, chega lá. Você é de onde, irmão? De qual igreja? Da igreja do pastor tal. Ele conhece o seu pastor. Ele sabe a voz do seu pastor. Ele sabe a cor da voz do seu pastor. A ovelha. Agora você encontra um cabrito. Você fala, você é de qual igreja? Ah, eu sou de qualquer uma. Aquela ali, você já conhece? Já viu falar naquela ali? Esqueci o nome do pastor. Conhece não. Aqueles cabritos, o moço gritava, chamando para comer, colocava comida no coxo, chamava, gritava. Sabe quem vinha? As ovelhas. As ovelhas saíam uma atrás da outra, ó, marchando para o lado do seu curral para comer o seu alimento. Comer as suas ovelhas. Pergunta se os cabritos estavam lá. Estavam no pasto do vizinho, comendo a cerca do vizinho, comendo a roupa do vizinho. Não sabia nem quem era o seu dono mais, que já tinha pulado para todas as cercas que tinha. Assim vai ser no dia que Jesus voltar. Ele vai separar. Ó, fulano, aqui, você é aqui, minha direita. Aí você está ficando. O rei está chamando o João, a Maria, a Joaquina, né? O Pedro, o Ricardo, a Maria. Seu nome está ficando. Ué, peraí, o que está acontecendo? O João, Adriana. Ué, e eu? Você vai chegar e falar assim, e eu? Ele vai falar, não sei quem é você, afasta-te de mim. Olha, e é por isso que ele deixou os pastores aqui na terra, para te mostrar o caminho, para te dizer quem é você, de onde você é, qual tribo você é, quem é seu dono, quem é seu pastor. De qual comunidade você é? Ah, eu sou daquela, Senhor. Não, não conheço. Não sei quem é. Irmãos, um crente cabrito, ele só pensa nele mesmo, tá aqui na palavra. Ele só pensa nele mesmo. Só ele tem que comer, só ele tem que beber água, só ele pode todas as coisas, ninguém. Jesus disse assim, a palavra diz que quando o justo perguntou, meu Senhor, por que o Senhor falou que teve fome? Quando foi que nós tivemos de comer, de beber? Esteve enfermo, nós cuidamos de você. Estava preso, nós fomos te visitar. Ele disse assim, meus filhos, meu filho, qualquer um que fizer aos meus pequeninos alguma coisa boa, está fazendo por mim. Fizeram por mim. Mas o cabrito só pensa nele mesmo. Ele não tem disposição de ajudar ninguém. Sabe quando é que você vai estar fazendo por Jesus, irmão? Quando você tem coragem de pegar aquela roupa sua que você não veste mais. Ajudar um mendigo que está lá na rua.
Ajudar aqui dentro da igreja, da comunidade, que tem pessoas passando necessidade. Você não sabe, porque isso não te interessa. Porque isso não faz parte da tua vida. Você é um crente, eu sou crente há 20, 30, 40 anos. E você chegar diante de Deus e Ele não te conhecer, misericórdia. Eu quero te perguntar, o que você é? Ovelha ou cabrito? Eu me preocupei muito. Eu já tinha lido isso aqui várias vezes. Deus começou a falar comigo. Eu acordei um dia de madrugada, 5 horas para orar. E Deus estava falando comigo nessa palavra. Eu falei, meu Deus, o que eu sou? Eu preciso fazer muito mais coisa. Porque eu quero ser colocado do lado direito do Senhor. Eu quero fazer parte do lado direito do Senhor. Sabe, irmãos? O crente cabrito, ele não tem noção das coisas. Ele faz o que vem na sua cabeça. Ele faz o que ele quer, o que ele acha que é certo, o que está no seu entendimento. Ah, não, esse crente, essa irmã, ela é muito careta. Ela só veste vestido no joelho. Ela é muito crente. Ela ora demais. Que coisa chata. Ela só vai na igreja evangélica. Nossa, não vai em lugar nenhum mais. Que pessoa chata. São esses chatos que serão chamados de ovelha, irmãos. A ovelha, ele faz a sua parte. Sabe o que é a ovelha em Israel, irmãos? A ovelha serve para alimentar as pessoas. A sua pele serve para aquecer as pessoas. O seu leite serve para alimentar as crianças. Ovelha foi gerada para aquecer os que estão passando frio. Ovelha foram geradas para alimentar os famintos, os necessitados. Ovelha foram geradas para se preocupar com a vida do irmão, o que ele está passando, o que ele está vivendo. Ovelha entende o ensinamento do seu pastor. O pastor está dizendo, fica aqui, você vai para lá. O pastor está pregando, você tem que ser dizimista. Não vou ser não vou mexer com isso não. Não precisa fazer isso. Sabe, irmãos? A bruxa estava dizendo para aquele pastor daquelas igrejas, que tem pastor por aí, que diz que você não precisa ser dizimista. Sabe por que eles falam isso? Para a igreja deles ficar cheia, muito cheia, transbordando de pessoas que não vai morar no céu. Porque ele está ensinando errado para os membros dele. Ele está ensinando errado. Ele está dizendo que ele tem que ser um cabrito, que ele tem que pensar só nele. Ele não precisa devolver o dízimo, ele não precisa ajudar ninguém. Ele não precisa servir ninguém. Quantos que eu já vi falar, que isso? Para que eu vou devolver o dízimo? Para sustentar o pastor? Claro, irmãos, o pastor depende do salário dele para sustentar a família. O pastor abriu mão de ser empresário, de ser um advogado, de ser um pedreiro, de ser outra coisa para cuidar de você. Para te ensinar o caminho, para você entrar no céu. Você não está fazendo mais que a sua obrigação de ser dizimista. A Bíblia diz que nós temos que ser dizimista. E a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Está tudo aqui. Eu disse para vocês que nós temos que viver isso aqui. O dia que os crentes entenderem a Bíblia, entender a palavra, tiver o discernimento de Deus, eles não vão ser mais cabritos. Sabe, irmãos? Talvez até hoje sua vida nada tem dado certo. Seu emprego, não vai para frente. Você vive pegando esse gordo de desemprego, pula de empresa em empresa, de galho em galho. Seu namoro não dá certo porque você vive traindo sua namorada. Porque você acha que ficar com uma só é bobagem, besteira. Para que isso? Eu sou jovem, tenho que aproveitar a minha vida. Vai ficando aproveitando, vai. Vai virar um cabritão e vai para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para receber os cabritos. Está aqui. O inferno foi preparado para receber aqueles que não estão cumprindo
o propósito, o chamado de Deus. Aqui está dizendo que ele vai dizer para as ovelhas, entra, porque aqui foi preparado desde a fundação do mundo para você. Para aqueles que entendem o propósito, o chamado de Deus, que abrem o coração, que querem ser transformados. Olha para mim, uma pessoa transformada, ele luta, ele paga preço, ele jejua pelo menos 3 vezes na semana, ele lê a Bíblia, ele pede discernimento para Deus. Eu vou ler, Senhor, mas eu não quero simplesmente ler. O pastor Eduardo estava pregando quinta-feira, disse que leu uma reportagem que 70% só dos evangélicos lê a Bíblia, mas 90% dos evangélicos assistem novela. Aí você entendeu por que eles não estão lendo a Bíblia? Porque estão assistindo novela. O tempo que eles tinham para ler a Bíblia, eles estão assistindo novela. Estão assistindo filme. Estão deitados no seu sofá, despreocupados com a sua salvação. Pensa-se no dia que esse rei voltar, você deitado no seu sofá, de barriga para cima, assistindo novela, e a sua Bíblia empoeirada, guardada em um lugar que você nem sabe aonde mais. Cheguei na casa de uns irmãos há uns tempos aí atrás, não vou falar quem é porque eu não vou expor a pessoa, mas a gente chegou lá, apóstolo, meu esposo falou, minha Bíblia ficou no carro, me empresta a sua Bíblia. Moço, essa mulher saiu num carreirão para um lado, o homem num carreirão para o outro, e esse povo sumiu, e meu esposo olhava no relógio, e cadê o povo, gente, que não aparece? Eu falei, seria melhor eu ter ido buscar a Bíblia para você, né? E esse povo sumiu, e cai trem no chão, e cai trem para um lado, e porta de guarda-roupa bate, e porta de armário até de geladeira. E eu falei, gente, será que a Bíblia está dentro da geladeira? E eu piniquei meu esposo, ele, para, você está pinicando, por quê? Ele faz isso comigo direto. Por que você está me beliscando? Rapaz, a Bíblia do povo sumiu. E de repente, volta a mulher sem graça um lado, o homem do outro, o homem apontou o dedo para ela. Mulher, você deixou o fulano, que eram os filhos, o fulano pegar a Bíblia e sumir a Bíblia de novo. Eu levei 1 ano para achar aquela Bíblia e você deixou ele sumir de novo. E ela apontou o dedo para ele e falou, a culpa aqui tudo é minha, apóstolo. Olha, absorver, aqui tudo que acontece é minha. Olha a desgraceira dentro daquela casa. É um acusando o outro, é um com o dedo apontado para o outro. Ninguém assume a responsabilidade. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar e ele vai falar, minha filha, e aí? Ué, Jesus, quem é o Senhor mesmo? Eu sou Jesus, aquele cara que o pastor pregou que ia voltar um dia. Não, tinha esquecido, o senhor já voltou? Mas o senhor veio rápido demais? Deu tempo de eu aproveitar minha vida não, hein? Sou novo. Sabe, irmãos, tem crente que Jesus para ele é qualquer coisa. Como é a vida dele? A vida dele é qualquer coisa. E esses dois lá, esse casal falou, apóstolo. Aí meu esposo olhou para eles. E eu falei, você quer que eu fale ou você fala? Ele falou, fala você. Quando é para danar, ele manda eu. Eu falei, minha filha, sua vida está muito desgraçada, não tá? Tá. De repente, esse casal começou a chorar. Falou assim, a gente frequenta a igreja já tem um tempo. Mas a gente não lê a Bíblia. Não sei o que fazer. Você imagina, irmão, se a pessoa não consegue achar uma Bíblia dentro de uma casa, quem é Deus na vida dessa pessoa? O que ele significa para essa pessoa? E esse casal é assim, é o homem querendo matar a mulher querendo que o homem vá embora. E a mulher querendo que eu resolva a vida dela. A senhora dá um jeito, fala o que eu tenho que fazer, que eu vou pôr esses comungados para fora hoje. Eu falei, eu?
Foi com essas palavras que ela falou. Eu vou pôr esse excomungado, a senhora fala se eu ponho ou não. Eu falei, eu não posso resolver a sua vida assim não, irmã. Você tem que orar. Vai jejuar pelo seu marido. Vai orar. Eu acredito que Deus pode mudar seu marido. Vai ler a palavra de Deus. A hora que você entender a palavra de Deus, sua vida vai mudar. Você não vai precisar mandar seu marido embora, não. Porque você vai arrumar outro e o outro vai ser a mesma coisa. Só vai mudar o nome. Crente. Olha que diz aqui no 41. Quem pode ler aí para mim? Porque tive fome e não me deste. Amém. Você está entendendo? Isso aí é para aqueles que não fez nada por ele. Você me vê aqui direto, eu estou aqui pedindo, vamos ajudar o fulano. Vamos juntar a cesta básica aqui. Mas eu tenho que estar pedindo, vamos fazer. Irmãos, não é assim não. É você que tem que preocupar. Eu não vou resolver os problemas de toda a igreja aqui, não. Jesus precisa de você para ajudar o irmãozinho, os pequeninos dele, os filhos dele. Bispa, eu quero muito. Quantas pessoas, bispa, eu quero muito ajudar. Eu amei, irmãos, ajuda mesmo. O que eu faço, bispa? Irmãos, é você mesmo, é você que tem que ter atitude, começar a observar dentro da igreja. O que está acontecendo com o irmão? O que está acontecendo com a irmã? Por que você está triste, irmã? Você está precisando da minha ajuda? O que você precisa? Eu não estou falando nem dos lá de fora, porque você não cuida dos de dentro, vai cuidar dos de fora. Quem já viu aquele mendigo lá? Quando você vai passando, ele está lá. Amanhã, se você passar lá, ele está lá deitado na calçada. Um homem deitado lá na calçada. Quantas vezes eu passei ali de carro e pensei, eu preciso parar e ajudar esse homem. Mas presta atenção, irmãos, o mendigo está na calçada da igreja. Uma igreja grande. Uma igreja que tem condições, acho que tem até casa de repouso aquela igreja. E aquele mendigo está morando ali na calçada. Irmãos, o que nós estamos fazendo para Jesus? Porque se eu ajudo um homem daquele, ele diz que eu estou fazendo para ele. É isso que ele está falando. Tive fome, me deixe comer. Eu estava doente. Sabe, irmãos, os drogados, os viciados, os enfermos, são pessoas semelhantes a Deus. Nós somos a semelhança e a imagem de Deus. Precisamos parar de pensar no nosso eu, na nossa vontade, de viver o pecado e não viver a santidade de Deus. O seu desejo, muitas vezes, não é o desejo de Deus. Eu tenho medo, eu me preocupo no dia do juízo final, porque Jesus está voltando. Ele está voltando, irmãos. Ele está às portas, porque o Brasil é um país que mais tinha água e não tem mais. Não tem mais. E os homens não estão fazendo nada. Eu disse para o meu esposo, os pastores das igrejas, precisam levantar e chorar.
jejuar e orar e pedir misericórdia de Deus para não deixar padecer essa terra. Mas a Bíblia diz que no final do tempo ia acontecer isso. Dos tempos. O próprio homem com as suas ganâncias, com os seus desejos, está fazendo tudo isso. Em São Paulo, vocês veem, quem já viu aquilo? Não tem água mais. Eu passei no aeroporto, tem poucos dias, não tinha água no aeroporto. Aeroporto internacional, não tinha água nos banheiros. Não tem água. Se diz por aí que o Brasil é o país de crente. Onde estão as ovelhas do Senhor? Aonde estão as ovelhas separadas que vão entrar para a casa do Senhor? Eu quero ter uma igreja que toma posição diante de Deus, que investe a sua força, a sua disposição, a sua saúde, o seu dinheiro na vida dos outros que estão necessitados, que pregue o Evangelho, que fala de Jesus, mas que fala de um Jesus vivo, um Jesus que pagou o preço, morreu, mas ressuscitou por nós. Não é esse Jesus que anda de celular por aí não, irmãos. O povo está achando que o Jesus que vai voltar vai estar com como é que chama aquele, aqueles iPhone. Tem uns que estão dizendo assim, Jesus vai ligar e falar, vem, entra você, fulano. Ei, sua hora. Tem gente achando que Jesus já tem um WhatsApp lá no céu mandando mensagem para ele. Ô, para de pecar aí, meu filho, eu estou voltando. Meu filho, sai dessa desgraceira aí que você está vivendo, porque não estou gostando disso não. Vocês estão rindo? Eu acho que eu estou atrasado uns 35 anos atrás. Porque eu ainda vivo aquele evangelho que eu conheci com 16 anos, eu vou fazer 40. Para mim ele não mudou não, é o mesmo. Sabe, irmãos? É o mesmo que abomina o pecado. É o mesmo que abomina a mentira. É o mesmo que abomina a fofoca. Gente, eu escuto cada bobagem que se eu fosse me preocupar. Olha, gente, vou pedir uma coisa para vocês. Pare de se preocupar com a roupa que o fulano veste. Pare de se preocupar com a cor do sapato que eu calcei hoje. Amanhã, se eu passar um WhatsApp para todo mundo sabe que eu estava de sapato vermelho. Porque todo mundo olhou para o meu sapato, todo mundo viu a cor da minha roupa, mas se eu perguntar onde que eu li, onde eu preguei, 20% sabe que eu preguei essa palavra, o resto não sabe. Não sabe? A inveja, o mesmo Jesus que eu conheci com 16 anos, que abomina a inveja. Poxa, gente, eu aprendi uma coisa. Eu falei para o Senhor, Pai, me dá um couro bem grosso nas minhas costas. Mas bota um grosso igualzinho de jacaré. Porque quando eu for passando, Senhor, no meio da igreja ou em qualquer lugar, a inveja não vem alcançar a minha vida. A língua grande não vem alcançar a minha vida. Quantas palavras malditas eu já ouvi. Você viu a bispa hoje? Você viu? Nossa, viu hoje? Quem é Jesus para você? Quem é o seu pastor? Igreja hoje para as pessoas significa nada. Simplesmente 4 paredes e umas cadeiras dentro dela. Ninguém está se preocupado em cuidar da igreja.
Esses dias eu mandei um obreiro pegar um pano, para limpar as cadeiras, um líder da igreja. E esse líder era um homem. E ele foi pedir um pano. A líder da igreja mandou ele pegar o pano de chão para limpar as cadeiras, para você sentar. É um descaso tão grande. É um descaso com a casa de Deus tão grande. Irmãos, eu não posso limpar as cadeiras com o pano de limpar o chão. Não posso. E o irmão falou, não, pano de chão não, quero outro pano. Sabe o que a pessoa falou? Então manda ele sentar na cadeira suja. Não tenho nada com a vida dele. É assim os cabritos. Não tenho nada com a vida deles, não. Se vira, vai sujar a roupa dele mesmo, não vou sentar aí mesmo, vou sentar ela no altar. E se mandar limpar do altar também, vai fazer a mesma coisa. Pega o pano de chão e limpa. Quem é seu pastor? Sei não, aqui é fulaninho que passou aí, ó. Quem é sua pastora? É aquela fulana, metida. Metida agora, olha o tanto que ela é metida. Aonde está o evangelho verdadeiro dentro de você? Porque Jesus é humilde. Humildade não é pobreza, não. É coração. É honra. É disposição de servir. Pagar preço. Como Deus deu o seu Filho amado para morrer por nós. E isso aí não precisa falar mais nada. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. Isso é amor. Isso é dedicação. Isso é honra. Deus dá o único Filho para morrer por nós, que a gente não vale nada. E Ele deu um único, um só. Eu tenho 2 e oro dia e noite, Senhor. Não deixe nenhum deles morrer, não. Eu quero morrer primeiro. Porque eu não sei se eu vou suportar a dor de perder um filho. Deus entregou só um que Ele tinha. Por você. Agora eu quero que você olhe para dentro de você. Analise, valeu a pena Deus dar o único filho dele para morrer por você? Qual é o valor que você tem dado nesse sacrifício? Hoje, você larga Deus para ir atrás de um rabo de saia. Tem 2 filhos dentro de casa. Eu escuto cada asneira. Eu falo, gente, o jovem não vai para o céu, não. Jovem não tem que servir a Deus de verdade, não. Jovem, eu perguntei para Jesus outro dia assim, Senhor, jovem, pode cair na farra, então, que não tem problema não. Porque eu estou indignada. Antes de eu conhecer Jesus, eu vivi o mundo. Mas eu conheci um Jesus que abomina o pecado. Abomina. Ele perdoa. Ele te dá uma nova chance. Mas você precisa tomar uma posição diante de Deus. O pecado não pode ser mais prazeroso na sua vida do que servir a Deus. Isso, mas é muito difícil servir a Deus. É muito, é mesmo, irmãos. Porque foi muito difícil Jesus ser crucificado naquela cruz, doeu demais. Sem pecado, sem merecer, sem culpa. Apanhou, cuspido, furado, traspassado, humilhado. E nós ainda temos coragem de dizer que é difícil servir a Deus, que é difícil ser um cristão. Nós temos a capacidade de dizer isso. Eu estou lendo a Bíblia estava lendo lá em Atos. Gente, o que aqueles irmãos, aqueles apóstolos passaram? Nós hoje moramos nos melhores lugares. Anda de carro, viagem de avião, tira férias. O apóstolo Paulo, com aqueles que andavam com ele, andava a pé, andava de barco, passava fome.
eram presos por causa do amor de Deus. Eles eram presos nas prisões e apanhavam igual cachorro e não abriu mão do amor de Deus. Aquilo é um verdadeiro cristão. Quantas vezes o apóstolo Pedro, Paulo, foi apedrejado, foram machucados por causa desse evangelho. Você hoje tem tudo na mão e ainda vai para o inferno, infelizmente. Infelizmente. Nós temos tudo na mão. Hoje ninguém apanha por causa do evangelho. Ninguém é preso por causa do evangelho. Mas você prefere muito mais viver essa vida que você tem vivido do que cumprir a palavra de Deus. Você está pregando, seu vizinho? Eu não perco uma oportunidade no elevador da minha casa, porque em prédio, muito raro eles te convidar para ir na casa deles. Eu prego dentro do elevador, para as mulheres que limpam, para o porteiro. Qualquer oportunidade que eu tenho. As duas donas do salão de frente à minha casa eu já ganhei para Jesus. Aquelas que veio lá de Uruana que eu te falei, converteu, me disse sexta-feira que está na igreja quadrangular, lá de Uruana. Duas moças, duas donas do salão. A primeira eu ganhei para Jesus, ela mudou, está crente, manda para mim mensagem direto. E essa me disse que está na igreja quadrangular, que é pertinho da casa dela, onde eu faço minha unha. Eu não posso ir para o salão fazer a unha e ser um cabrito lá dentro. Sabe, irmãos? Não é porque eu tenho muito dinheiro, não. Mas se a unha custa 20, eu dou 25 para abençoar a menina que fez a minha unha. 25 eu dou para ela. Eu separo 5 e dou para ela. Não, isso aqui é para você, porque o seu trabalho é excelente. Você trabalha bem. Ela, mas e aí, você é crente? Ninguém faz isso. Sabe o que a moça me disse? Falou, pastora, aqui vem gente que tem muito dinheiro, não tem coragem de deixar 10 centavos para trás. Esses são aqueles que Jesus disse, eu tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Eu estava preso e ninguém me fez nada por mim. Eu estou ministrando, pegando para aquelas meninas que fazem a minha unha, porque elas não conhecem Jesus. Eu tenho que ser diferente daquelas que entram lá com muito dinheiro. Tem que ser como o apóstolo Pedro, quando ele ajudou aquele paralítico. Eles chegaram, estava aquele homem quantos anos na porta do templo? Quem lembra? 38 anos? Na porta do templo. Todo mundo entrava, os religiosos passavam na porta do templo, via aquele homem sentado lá, Rogério. Todo dia ninguém fazia nada, jogava uma moedinha, punha lá uma mixaria, uma esmola. O dia que um homem de Deus chegou lá, ele falou, me dá uma esmola. Ele olhou para aquele moço e disse, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Que é Jesus Cristo, o Nazareno, o Senhor dos Senhores. O que aconteceu com aquele homem? Ele foi curado. Imediatamente ele foi curado. Você está dando testemunho? Ah, bispo, é difícil pregar. Conta seu testemunho. Você tem um testemunho para contar? Sábado, eu fui lá na casa de uma mulher comprar um brinquinho para mim para o casamento do Caleb. Fui comprar um brinco bem bonito, eu queria bonita para o casamento do Caleb. Eu queria honrar o Caleb e a Daniela, porque eu acho que eles merecem. Entrei na casa da mulher, a Camila conhece ela. Conversa vai, conversa vem. Ela falou, você é o que da Daniela? Eu falei, sou pastora. Ah, mas achei que era sua filha, ela veio muito aqui. Eu falei, é como uma filha. Comecei a contar o testemunho da Daniela para ela, que a mulher arrupiava dos pés à cabeça.
E ela estava usando uma correntinha que tinha uma imagem, uma Nossa Senhora. Aí, de repente, conversando e contando o testemunho, falei, ela aceitou Jesus e Deus mudou a vida dela e tal, e fui contando. Tirei tempo para isso. Foi na sexta. O Samuel falou, mãe, a senhora sumiu, eu cheguei atrasada para nós ir almoçar. Eu estava contando o testemunho para ela, de repente ela tirou aquela santinha do pescoço e falou assim, não, nós não usamos isso aqui, né, pastora? Isso aqui não, né? Nós não usamos isso aqui, né, pastora? Eu não preguei para ela, eu contei o testemunho para ela. Quem é Jesus, o que ele pode fazer por ela, o que ele fez por mim. Já pensou, irmãos, eu ir lá na casa dela, só comprar aquele vinho e ir embora? Não, eu fiz questão, eu nunca tinha entrado naquela casa. Sentei, bebi água, quase que eu almocei também. Só não almocei porque o Samuel estava sem almoço lá em casa. Mas se ela chama 2 vezes, eu ficava. Crente é assim, irmãos. Ovelha chega, almoça lá com eles, conta caso, conta testemunho, irriga a pessoa. É assim que você tem que ser. Jesus, quando chegava e batia numa porta e ele era bem recebido, o que ele fazia? Ele comia com aquelas pessoas. Ele entrava, sentava naquela mesa patrícia e comia com eles. E quando ele saía, o que acontecia? A salvação chegou naquela casa. Chegou naquela casa. Nós representamos o nosso Jesus aqui na terra. Por isso você tem que ser bom, bonito, abençoado. Ter o cheiro dele, porque o cheiro dele na sua vida atrai as pessoas. Eu estou encerrando, nós vamos orar agora. Eu falei para o meu esposo, hoje eu acabo o culto no horário. Nós vamos tirar um tempo para orar. Essa palavra, eu vou pregar em vários lugares. Porque o povo está perdido. E está achando que está no caminho certo. Você tem alimento para comer. Você tem pasto verdejante para comer. E você não está comendo. Você quer comer é a porcaria que está lá fora. Do pasto do vizinho. Porque o tal de crente é o seguinte, se você fala que não pode, aí ele faz. Falei para o Jó, vou mudar a estratégia, vou mandar você fazer. Vai lá e faz. Aí você não vai fazer. Porque se falar para fazer, não faz. Mas se falar que não pode, quer fazer. Olha para mim. Você entendeu aquela mensagem do começo do culto, daquele pastor? Quem é que expulsa os demônios? Quem? Quem é que expulsa os demônios? Quem ora. Eu nem ouvi você falar. Quem é que expulsa os capeta? É quem ora, é quem fala alto, quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo usa é você. Tem um aqui em Goiânia, viu? Jejuando e orando para destruir os grandes líderes da cidade. Tem um aqui. Certeza que tem. Foram muitas que foram designadas. E o nome daqueles líderes estão lá no seu caderno, no caderno delas. E algumas foram designadas para o estado de Goiás, para envergonhar e acabar com o evangelho. Eu disse para o meu esposo, olha, nós não podemos nem comer, nós temos que ficar magrinho. Tanto jejuar. Ele é difícil ficar sem comer, gosta de comer, viu? Mas ele jejua. Nós temos que viver de jejum. Porque o jejum, ele afasta o pecado de você. E a sua oração afasta os demônios de você. O verdadeiro cristão faz sacrifício como Jesus fez. Ele vai para a cruz se for necessário. Olha para mim, jovem. Lá na faculdade, talvez você vai ser crucificado no seu colégio, onde você está fazendo cursinho. Vai ser taxado de quadrado, chato, redondo, burro.
porque você não quer agarrar, não quer ficar, não quer beber cachaça. Você vai ser crucificado lá, mas eu vou te dizer uma coisa: vale a pena ser crucificado por Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Ah, não, mas todos os meus amigos fazem, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer. Faz isso não. Vamos ficar de pé e vamos orar.